Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor, sal da terra, luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Obrigado. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Salmo de número 82, a lição 4. Salmo de número 82, lição 4, vou aproveitar o tempo. O texto áureo diz: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Esse verso é o primeiro do Salmo 82. A verdade prática diz: Deus está presente na reunião dos poderosos. A nossa leitura são 8 versos. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos lêem o verso seguinte. E diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos e façam justiça aos aflitos e desamparados. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Mas vocês morrerão como simples mortais. E, como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão, todos. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertence as nações. Pai, em nome de Jesus, obrigado, que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ilumine a nossa mente para entender acerca da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Sente dando glória a Deus, crente. A lição a qual vamos ler, ela traz para a gente alguns tópicos e subtópicos. O primeiro tópico vai falar um pouco sobre os aspectos gerais, e eu vou fazer esboço desse assunto. A falar sobre Deus e as autoridades e a parcialidade do juízo. Agora observe que quando você vai iniciar a lição, o próprio início do verso, primeiro, já diz assim: Deus assiste na congregação. Se assiste é porque Deus está presente, Ele está vendo, está ouvindo. Então observe a hermenêutica do texto. Deus assiste, ou seja, Deus está vendo e Deus está ouvindo na congregação divina. Essa congregação divina, quando você vai ver o contexto desse próprio verso, você vai perceber que não é aqui, não é em uma congregação terrena, mas da eternidade Deus está vendo tudo e ouvindo tudo que acontece aqui na terra. Aí tem ponto e vírgula, assim, ó, no meio dos deuses. No decorrer da lição, vamos perceber que esses deuses com letra minúscula aqui não são pequenas divindades, mas esses deuses são nomes pluralizados por conta da autoridade que é constituída a pessoas aqui na terra que foram delegadas por Deus, ou seja, constituídas por Deus, e nessa constituição de autoridade, Deus ouve e as assiste, ou seja, Deus está atento e fiscalizando tudo da eternidade. E o texto finaliza bem assim e estabelece o seu julgamento, ou seja, essas autoridades que foram constituídas aqui na terra, tomará em algum momento, e isso será em breve, a decisão de juízo de Deus por parte da autoridade que lhes foi constituída. Agora observe que quando começa-se a lição, essa própria lição do Salmo 82, que faz parte de os 151 salmos da Bíblia Sagrada, salmo ou cânticos, diferente de Cântico dos Cânticos, a grande maioria eram canções mesmo. Esse aqui foi atribuído e escrito por Asaf. Asaf era chefe dos músicos no templo, e ele também era profeta. Agora observe, além de ser chefe dos músicos, e chefe dos músicos que também esteve no governo tanto de Davi quanto de Salomão, ele também é profeta. Você já imaginou
o indivíduo que ele é chefe levita dos músicos, do templo, do tabernáculo, agora também ele tem um atributo de profeta, ou seja, as canções que Asaf escrevia, todas tinham um tom profético, ou seja, para direcionar uma advertência para o povo. Não era uma canção de passar pano nas emoções do povo, mas Asaf, quando tinha as suas autorias musicais, sempre havia nela advertência para o povo. E essa advertência é para que o povo voltasse a estar ligado e conectado às intenções de Deus para o homem na terra. Os irmãos estão aí? Agora observe, essa classificação, a classificação dos livros dos Salmos, ele cai dentro dos livros poéticos. Ou seja, não é uma poesia qualquer. É um dos estilos ou gênero literário que o livro de Salmos cai, e esses Salmos aqui de 82, que é de Asaf, também se encaixe dentro desse perfil. Agora, observe que Asaf, que era chefe dos músicos do templo, que era profeta e também era levita, e que profetizava, e ele sendo profeta, ele sempre trazia essa questão de exortação e advertência também, muito maior nas suas canções. Dentre essas canções, o próprio texto da revista diz que há uma dramatização poética na sua intenção. E essa dramatização poética de Asaf é fazendo o possível para que isso trouxesse um tom de justiça. Ou seja, Asaf, no Salmo 82, ele traz agora uma canção caracterizada por um tom de um grito por justiça. Observe, a canção de Asaf, que era para autoridades constituídas na época, era uma canção como um grito de justiça para a época, por conta da instabilidade ou imparcialidade que estava acontecendo com as autoridades que foram constituídas por Deus na terra. E Deus havia constituído autoridades não somente e restringido e limitado a autoridades jurídicas, mas juízes que eram líderes que Deus constituía na terra, para poder representá-lo através da sua lei. Então, o indivíduo que era constituído, antes de olhar para as leis executivas da terra, ele olhava para as leis de Deus, para representar Deus através da autoridade a que lhe foi atribuída e constituída. Observe, quando o verso 1 diz assim, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses ele estabelece o seu julgamento. Ou seja, Asaf aqui está narrando, é uma narrativa de Asaf, impelindo o povo a entender que, embora as coisas estejam um pouco desequilibradas com as decisões de algumas autoridades, Deus continua vendo, Deus continua ouvindo, Deus continua assistindo tudo o que está acontecendo aqui. Porque assim como nos dias de hoje, é muito provável que passasse também na cabeça do povo, caramba, eu acho que Deus não está vendo esse negócio, olha o que está acontecendo, olha o que o fulano está fazendo, ninguém vai fazer nada, mas fica tranquilo, Deus continua vendo, Deus continua ouvindo, e Deus continua assistindo na congregação divina, ou seja, na eternidade, aonde não há limitação do presente, passado e futuro, aonde a eternidade vive-se no tempo do Kairos, ou seja, tudo para Deus lá é agora, é o não era o será, mas é o agora. Deus está vendo tudo com visão panorâmica, não passa nada despercebido por Ele. Para a gente pode passar o tempo, para a gente pode ficar fadigante, para a gente pode ficar estressante, mas para Deus está acontecendo exatamente agora. Você pode pensar, pastor, liga-se à rede social, você viu lá, pastor, o horror que está acontecendo lá na França, lá no fulano, quem vai fazer alguma coisa? Vamos ficar tranquilo, Deus não precisa de advogado. O evangelho não precisa do advogado para ele. O céu não está quebrado. Deus está vendo tudo e está dando corda e paciência para que muitos possam enxergar e também se arrepender. Vocês estão aí? Fica tranquilo, irmão. O céu nunca perderá para a terra. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Daqui a pouco, não sei nem se vai ter a sessão das 9, nós vamos voltar para casa. Quantos querem voltar? Deixa eu ver desse tempo. Tem uns 3 ali atrás, ali tem uns 4. Amém? Então observem, estabelece no meio dos deuses, ou seja, esses deuses aqui é um termo pluralizado de Elohim. Isso é muito perigoso, porque o povo que era constituído com autoridade lá atrás, também se sentia um pequeno Deus. Opa,
Se eu sou um Elohim, com letra minúscula, então eu sou um semideus, por conta da autoridade que foi atribuída e constituída. Isso é muito perigoso. Ou seja, a autoridade que Deus constituiu a mim, pode deixar lá embaixo muito dos meus, mas ainda assim, não me faz melhor do que Ele, mas com uma missão e uma atribuição diferente. Observe, o PR na frente do nome do Christian não me faz melhor ou maior do que o novo convertido que batizou ontem. O DR na frente do nome do irmão não te faz melhor ou maior do que o irmão que senta na última cadeira. Ou seja, tudo que foi constituído a nós não nos faz melhores. Olha o que Jesus diz: se quiser ser o maior lá, aqui tem que ser o menor. Então nem adianta dar carteirada, não, eu sou fulano, sou Deltrano. Irmão, quando você der carteirada com eu sou, você toma o lugar dele, que ele quer. Ah, pastor, abre para mim um espaço porque eu sou. Não, meu irmão. O eu sou está vendo, está ouvindo, está assistindo, está ligado, está vivo e vive para todo sempre. Não somos nós, é Ele, é sobre Ele e tudo por Ele. A autoridade que nos foi constituída não fala de nós, fala dele. E a justiça que Asaf estava gritando é: Senhor, se a autoridade que está acontecendo aqui foi o Senhor que constituiu, por que não estão te representando? Porque certamente esse povo que recebeu uma estrelinha no peito, ou uma coroazinha, um cetro na mão, estava agora governando para si, ou por interesses pessoais, e não estava mais julgando para o povo, não estava mais liderando para o povo, ou seja, para um bem comum, onde houvesse equidade e equilíbrio, uma igualdade de direito. Não era democracia, era justiça. Vocês estão aí, meu irmão? Por que o Asaf clama por isso? Porque lá no Salmo 84, diz que o trono de Deus, ele é equilibrado, tem dois pilares: justiça e misericórdia. A justiça grita bem assim, ó: o homem pecou e a iniquidade avançou de forma assombrosa. Vamos exterminar e eliminar o homem com um dilúvio, matar tudo e acabar com tudo. Só que a misericórdia aí traz a equidade e o equilíbrio. Não, perdoa um homem, pelo menos deixa uma família dentro da arca, entra com a providência, a provisão para que eles possam ser salvos. Ou seja, justiça e misericórdia, justiça e a misericórdia, justiça e a misericórdia. Deus aplicando equidade do seu governo aqui na terra. O que Deus quer aqui, meu irmão, quando João Batista diz: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, é que esse reino, quando vem para cá, também traga a sua justiça. Acontece que a gente quer fazer a nossa justiça, mas não é a nossa, é a de Deus. Olha o que diz o texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua. É porque a gente esquece a justiça, né? A gente já lembra logo que as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente já pula para as coisas, mas Deus primeiro fala de justiça. Ou seja, para que as demais coisas possam vir, também é necessário que haja equidade, que haja equilíbrio, que haja justiça. Então, se nessa justiça que traz equidade, e desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando Jesus veio, primeiro ele veio aqui para salvar, mas na sua segunda vinda ele vai vir para julgar, porque ele está assistindo, porque ele está vendo, porque nada passa. Ele está vendo e está assistindo. Na sua primeira vinda ele veio salvar, mas na segunda ele vem julgar. Tribunal de Cristo e grande trono branco. Tribunal de Cristo para os salvos, trono branco para os ímpios. Em todos esses cenários haverá um juízo de Deus. Agora observe, essa dramatização de Asaf, ele traz para a gente essa questão com um pano de fundo do contexto e o conceito de Elohims, que é um termo pluralizado. Quando você vai olhar na revista, tem um textozinho em caixa alta, bem grandona, que diz assim, ó: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vou ler de novo. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Esse texto bem aqui foi declarado por Martin Luther King. Escuta, porque não se calou e não negociou com o mal e a corrupção, Martin Luther King morreu defendendo a verdade.
Será que hoje chegou o tempo em que nós temos esse equilíbrio de nos centralizar a defender a verdade na vida ou da morte? Porque muitos foram martirizados porque defenderam a verdade, mas muitos outros estão negociando a verdade com a mentira. Por favor, para mim, por favor, 1 Coríntios 11, 19. Olha esse texto. Porque até importa que haja partidos, em algumas versões, que haja pequenas facções entre nós, para os que também sejam aprovados, se tornem conhecidos em nosso meio. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. É até interessante que haja entre vós sujos, hereges, facções, mentira, podridão entre vocês. É até interessante que isso aconteça. Talvez alguém se levantou da cadeira: que é isso, apóstolo Paulo? Não dou credibilidade para isso. Por que entre vós tem que aparecer alguém podre, cheio de pecado, pequenas facções e grupos de panelinha na igreja? Por quê? Para os que são luz possam aparecer. Ou você acha que é tudo no mesmo pacote? Não! Deus vai permitir que apareça um negócio muito estranho entre nós, para saber aonde é que você está. Não, vou ficar sentadinho aqui, porque se eu falar alguma coisa... Não, meu irmão! Não é assim. O apóstolo Paulo diz: é necessário que haja entre vós alguns partidos, ou seja, algumas coisas estranhas. Eu só quero saber onde é que vocês estão. Aonde que você está? Se acomodou na cadeira da alma, que não consegue mais ter voz? Porque aqui ainda não puderam declarar de forma direta, mas a sabe de forma indireta, com o dom e o ministério que Deus lhe deu. Ele gritou por justiça: Senhor, se eu pegar no microfone talvez me matem, mas então já sei, eu vou te adorar, e através da adoração eu vou gritar por justiça. Vocês estão aí? Então não, pastor, tem um negócio com o irmão, não estranhe, meu irmão. Isso é profético. É para que você possa olhar e vigiar e permanecer fiel. Porque não é só lá fora não que você vai encontrar batalha. Às vezes dentro também a gente encontra algumas coisas. Principalmente dentro de nós, antes de dentro do ambiente. O ponto 2, do ponto 2, diz assim, olha o que o Asaf está falando: até quando? Olha o Asaf já gritando: até quando? Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Ou seja, ele está gritando, ele está interpelando, ou seja, ele está intimando, notificando o povo. Até quando? Olha só como ele está falando, ele está gritando por justiça. Até quando? Até quando isso vai permanecer? Até quando isso vai tomar corpo? Até quando isso vai continuar crescendo? Será que a gente vai ser devastado da terra? A igreja está perdendo espaço, não está não. A igreja de Jesus não. Até quando? Até quando? A gente fica agoniado, às vezes estressado, ansioso por uma posição e uma ação de Deus, mas Deus continua no controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle de nada. Pastor, mas olha o cenário que está. Irmão, esse cenário está na Bíblia, crente. Você fica surpreso porque parou, ou leu muito rápido, ou parou de olhar. Mas está tudo aqui. Que tudo isso aí que você está vendo, iria acontecer. E isso iria preceder a sua vinda. Pastor, estou com medo. Fique com medo não. Fique com temor. Porque isso é gritante para saber que Ele está chegando. E nas nuvens encontrará os seus. Está acabando. E o grito de Asaf é: mas até quando aqui? Os líderes, as autoridades, continuarão com imparcialidade. Não terão equilíbrio. Ou seja, Senhor dos Exércitos, até quando? Me ajuda. Faz alguma coisa. Porque o que Asaf está querendo dizer é: se nós somos representantes de Deus aqui na terra, por que tem crescido tanta corrupção? Se o cristianismo tem crescido de forma muito alta e muito grande no Brasil e no mundo, por que também tem crescido a iniquidade?
O que está acontecendo? Observe, não é a instituição, talvez seja o organismo, seja nós. Não dá para culpar a placa. Nós temos que carregar esse senso de justiça, que começa por nós, não esperando pelo outro. Porque o Asaf podia ter ficado, não vou ficar calado, porque lá vai ter os anciãos que vão fazer alguma coisa. Não, falei assim, não, se eu não posso fazer nada, se eu não posso contar com o homem, já sei o que eu vou fazer. Talvez, o texto não diz, mas talvez Asaf tenha entrado para dentro do quarto dele, dos aposentos dele, metido o joelho no chão e começado: Senhor, até quando? Eu não tenho poder de fala lá no Planalto, eu não tenho poder de fala entre os grandes, mas aqui eu tenho, porque o véu se rasgou. Então te pergunto, Senhor, até quando isso vai permanecer? Sou ignorante, sou pequeno, não tenho influência, não tenho dinheiro, mas aqui eu acesso o santíssimo lugar, o santo dos santos, aonde lá atrás só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. Mas agora eu te pergunto, Senhor, até quando? Você tem clamado por justiça por Deus? Você tem tirado um tempo para clamar por justiça? Porque também a gente clama só por causa própria. Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso por mim, Senhor, me encoraja, Senhor, me estimula. Mas você tem procurado em Deus justiça, não para si, mas para a nação. E essa justiça também que é empregada e constituída a nós com a autoridade que Deus nos deu, o que nós temos feito? Com a autoridade que Deus constituiu a você. Não, pastor, eu não tenho autoridade nenhuma. Você tem sim. Pastor, eu sou só professor de escola pública. O que tem a ver com isso? Tudo. Você é uma autoridade, um mestre ali. Você é um sacerdote da sala. Que isso, pastor? Eu sou um guarda de trânsito. Glória a Deus, você é uma autoridade constituída por Deus ali. Pastor, eu sou só um comerciante. Glória a Deus, você tem autoridade em qualquer segmento onde você foi colocado e posicionado. Agora tome o posicionamento de um representante de Deus aqui na terra. A gente não enxerga, mas é como se tivesse um crachá aí no teu peito, colocando mesmo assim, ó, fulano de tal, a serviço do reino de Deus. Não é pelo DR na frente do nome, é pelo homem e a mulher que está dentro, depois do DR. É o que está aí dentro, é o que está dentro de nós. Agora observe, o cargo é uma ocupação, a função é uma execução, mas a liderança é uma transmissão daquilo que Deus colocou em nós para com o povo. Eu lembro de Salomão quando foi constituído rei, dando sucessão do governo de seu pai. Talvez o povo preparou um banquete, uma festa para ele. A coroa hoje vai para a cabeça do Salomão. Talvez Salomão entrou em desespero, era jovem. O texto diz que ele entra nos seus aposentos, talvez na câmara do rei. E ele não foi escrever uma canção ou mudar o desenho do layout aonde ele iria ficar. O texto diz que ele chama por Deus e fala: Senhor, sem a tua ajuda eu não vou conseguir julgar esse povo. Eu quero tanto ser um governo, um juiz justo com eles, e que eu não possa aparecer, não seja o Salomão, mas que seja Deus, Yahvé, Jeová, Jesus, aqui na terra. Para que as pessoas, quando olharem para você, não vejam você, mas vejam Cristo, através da autoridade que te foi constituída. Porque não é só ocupar um cargo, não é só executar um cargo, uma função, mas é transmitir a essência da liderança constituída por Deus a nós, para os outros. Ou seja, isso é um ministério, e o nosso ministério é servir. Pastor, mas eram juízes, e juízes são ministros. Não, ministro é um escravo que serve o próximo. Então tudo que te foi colocado em mãos não é para você, é para servir. Pastor, tem um desejo de ser milionário, quero ganhar R$1 milhão. Acredite, irmão, nem é para você isso. Você vai desfrutar também, mas a maior porção é para servir.
Pastor, passei no concurso público, agora sou tal coisa. Amém. Esse atributo que te foi constituído é para você servir. Não é para você aparecer. Não é para fazer aquela foto de perfil legal para ficar no stories. É para que ele apareça. Ó, João Batista, que ele cresça e eu... Tem algumas versões da Peshitta que diz assim, ó, que eu morra e ele viva. O cargo e a função eu posso até assumir, mas quem vai viver e vai aparecer vai ser ele. Não vai ser eu. A equidade do governo só se consegue através da lei do Senhor, daquilo que está no coração do Senhor. Esse foi o pedido de Salomão. E talvez seja um momento muito oportuno para que a gente também possa refletir em tudo que nos foi constituído, procurar a direção de Deus para poder tomar tomadas de decisão. Pastor, estou pensando em fazer tal coisa. Procure no Senhor. É só pensar assim, ó, se fosse Jesus, qual seria a atitude que ele tomaria? O que será que seria empregado através de Jesus? Porque, escute, irmão, nem tudo que nós estamos fazendo, Deus está aprovando. E não é porque está dando certo que Deus está chancelando embaixo. Talvez você esteja empurrando com as coxas. E na sua cabeça está dando certo, então Deus está aprovando. Não. Deus vai dando tempo. Até que você possa voltar a procurá-lo. E perguntar para Ele e consultá-lo. Senhor, o que o Senhor diz dessa decisão? Senhor, essa medalha não é minha, é tua. Porque se não fosse o Senhor, eu não teria chegado ali. Eu não teria chegado até aqui. Até aqui foi o Senhor que me ajudou. Até aqui foi o Senhor que constituiu. Até aqui foi o Senhor que me trouxe. Até aqui. Até aqui. E esse juízo, esse julgo, ou seja, essas autoridades que tomavam partido sem legitimidade de Deus, era como se tivesse um contraste para a nova aliança no Novo Testamento. É como se alguém estivesse agora no juízo de Deus e fosse agora apertar Deus. Senhor, mas e aí, cadê o meu galardão? Cadê minha recompensa? Por que eu não acesso? Por que eu não entro? Ao texto diz assim, ó, Mateus 25, apartai-vos de mim, malditos. Aqui ele não está falando para qualquer um, está falando com pessoas de autoridade, que foram constituídas aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Fique de pé, por favor. Coloca o texto de Mateus 7, 22 e 23. Olha o que diz o texto. Novo Testamento. Já não é mais nenhuma questão de um salmo profético. Olha o que ele diz. Muitos, não são poucos não, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura no teu nome nós não temos profetizado em teu nome? Irmão, ele não está falando de ímpio não. Essa mensagem também se coloca a nós. Não é demônio que profetizou, nem o ímpio que estava profetizando. É o nosso pacote aqui, ó. Em teu nome nós profetizamos. No teu nome a gente cantou louvor. No teu nome a gente expulsou o demônio. No teu nome a gente pregou bonito no microfone. No teu nome eu tinha eloquência. No teu nome eu representei muito bem lá no meu cargo. No teu nome eu era o cara mais influente da igreja. No teu nome nós fizemos isso, fizemos milagres, expulsamos demônio. No teu nome, bota 23, tudo numa conjugação passada. E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, o pecado institucionalizado. Isso é um alerta para nós. Deus não vai levar em consideração o teu passado. Quem trabalha com o passado é o diabo. E museu. Se fosse por conta do passado, talvez algum de nós nem estaria aqui. Então Deus não trabalha com o passado. Deus atua no presente. Ele quer saber do hoje, como é que você está, para que Ele possa te impulsionar para um destino futuro. Não é o passado. O passado é o diabo que fala assim, ó, no teu passado te condena. É, o nosso passado nos arrebenta todinho. Mas o nosso presente
simboliza, reflete que o sangue de Jesus nos purificou e nos lavou de todo o pecado. O que conta é o hoje, não é o ontem. A equidade, o equilíbrio não é do passado, é o do agora. Pastor, mas lá atrás eu falei muito em língua, não é o de lá de trás, é o agora. Como é que você está, o teu centro de justiça? O que conta para Deus é o agora. Deixa eu orar para você. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que a autoridade que foi constituída a nós, através de Ti, possa refletir a Tua justiça aqui na terra. Por favor, em nome de Jesus, usa a nossa vida para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Teu nome, não o nosso, mas que o Teu nome possa ser glorificado. É o Teu nome, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não a nós. Em nome de Jesus, nos faz sair daqui não da mesma forma que entramos, mas que a gente possa sair daqui refletindo acerca de tudo que foi colocado em nossas vidas. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Quem está vivo, diga amém. Sente dando glória a Deus em nome de Jesus.